O calor tá de matar. Até o cabelo já tá bagaceira, viu? Acho que eu vou prender. Misericórdia, melhorou de calor. Olá, galerinha desse canal. Para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jadma. Esse é um espaço em que eu gosto de compartilhar um pouco da minha rotina. Às vezes eu gravo alguns vlogs, compartilho sobre livros que eu estou lendo, faço algumas reflexões. Sejam muito bem-vindos. Eu sou uma pessoa que adoro escrever. Então eu preciso de muitos cadernos com muitas finalidades. Hoje eu vim mostrar, como o título já diz, é claro, os cadernos que eu irei utilizar nesse ano de 2026, que são vários, estão aqui do lado. Assim, a maioria não são cadernos novos que eu irei inaugurar esse ano. Alguns são, na verdade, só um. Os outros todos são cadernos que eu comecei a utilizar nos anos anteriores e seguirei utilizando. Então vamos começar, vou mostrar logo essa pilha gigantesca aqui. E eu espero inspirar vocês também a escreverem bastante e registrarem o que eu gosto de registrar também. Eu já mostrei aqui em um vídeo anterior a minha agenda desse ano, que eu ganhei de uma das turmas dos meus alunos ano passado, no Dia dos Professores. Eu vou utilizar essa agenda, eu já dei uma decorada, já coloquei alguns adesivos aqui, nesse meio tempo do outro vídeo para esse de cá. E é isso. Primeiro, não é um caderno, né? É uma agenda, meu Deus, quase amasso. Que eu iria utilizar esse ano para anotar os meus compromissos, registrar as tarefas. É algo que eu posso vir aqui compartilhar depois, porque algumas pessoas gostam muito da minha organização, em como eu planejo a minha semana. Posso fazer isso mais pra frente, talvez. Eu já falei também... Ai, vou deixar aqui mesmo, viu? Eu já falei desse bloquinho que eu ganhei também em algum ano anterior da minha vida, de uma das turmas dos meus alunos também. Esse bloquinho aqui, eu já comecei a utilizar ele. Na verdade, de novo, só tem essa agenda, viu, minha gente? Eu anoto aqui trechos de livros, de leituras que eu gosto muito, reflexões sobre livros que eu estou lendo. Eu vou fazendo anotações assim, sem muito critério. Eu vou anotando, porque eu preciso de um lugar para anotar assim livremente. E aí eu escolhi esse bloquinho. Eu ganhei nos anos anteriores, estava guardado, acho tão fofo porque tem meu nome, mas eu decidi começar a usar. E ele vai ter essa finalidade, continuará tendo essa finalidade nesse ano. Um outro caderno, eu já até falei dele aqui anteriormente ou posteriormente, eu não sei. Eu já gravei um vídeo só sobre esse caderninho aqui, que é o meu caderno de leituras, que ele está em uma fase inicial, mas é onde eu registro sobre livros. Assim, faço um resumão de algum romance ou algum livro que eu li que eu gostei muito. Continuarei com ele nesse projeto sem fim e sem prazo de validade também. Esse aqui é um dos cadernos mais velhos, dos que eu tenho aqui. Eu acho que eu comecei a utilizar ele em 2024. Em agosto de 2024. Então ele é bem antiguinho. Antiguinho, isso existe, minha gente? Eu comprei ele no intuito de fazer um bullet journal. Só que estava me causando ansiedade. Porque para você fazer um bullet journal, não sei quem tem afinidade com esse conteúdo, mas enfim, é você montar a sua agenda do seu jeito. Tem 1000 regras, enfim, mesmo não seguindo as regras, eu não estava dando conta. Porque para você registrar os seus compromissos e as suas coisas, você precisa antes fazer a agenda. E eu não estava tendo tempo, estava me causando muito transtorno. Eu voltei a usar uma agenda normal e transformei esse caderno numa espécie de diário. Então aqui, na verdade, eu comecei fazendo registros de livros, resumos de livros sobre energia feminina que eu estava lendo. E aí depois eu comecei a fazer um diário junto e é isso. Aqui é meio que um registro da minha vida de 2024, agosto de 2024 pra cá. Vou mostrar alguns dos meus talentos aqui. Eu gosto de desenhar, então eu faço
desenhos assim. No começo eu tava fazendo mais. Aí eu colo fotos do que aconteceu naquele mês, aqui foi agosto de 2024, quando eu fiz 34 anos. Aí eu coloquei aqui que eu fui, esqueci o nome disso, remar pela primeira vez. E aqui foi a saída do meu aniversário, e aí eu fui registrando. No começo eu fazia isso aqui, ó, que era tipo, esqueci. Aquele negócio que você coloca assim o nome das atividades que você quer fazer e controlar os hábitos. Aí depois eu parei, porque tava me dando muito trabalho. Mas é basicamente assim, um caderno que eu vou registrando eventos, fatos importantes da minha vida, às vezes fazendo uma escrita terapêutica. E foi se desenvolvendo aí ao longo dos anos. Eu faço colagens também aqui, assim, mas colagens mais simples. Aí eu vou colocando também, às vezes, um cartãozinho que eu ganhei. Enfim, é uma espécie de diário. A ideia é ser um diário. Eu escrevia bastante aqui antes, resumos de livros. Eu tô pensando se eu vou manter, porque ele já está acabando, ou se eu vou utilizar um outro caderno. Se eu for, não está aqui. Mas se for, eu vou ter que comprar um outro caderno pra fazer isso. Por enquanto ele tá sendo útil, eu separava por mês, assim, aí eu coloco, tá vendo? Faço umas fotos, assim, registro, que foi 2024. 2025 foi um ano, começou aqui 2025. Eu escrevi algumas coisas, enfim, e foi um ano mais difícil pra mim manter esse ritmo. Então eu vi que eu iria continuar fazendo, eu coloquei aqui, ó, esse foi um mês, deixa eu ver se eu voltar aqui rapidinho. Esse foi um mês, eu acho que... Não, aqui é abril, maio. Enfim, ai, gente, não vou entrar nesse detalhe não. Mas, enfim, eu estava me cobrando muito fazer isso no tempo hábil. E eu acho que isso aqui não é pra ser uma cobrança. Eu acho que isso aqui é pra ser prazeroso, fazer esses registros. Então, eu decidi que eu iria continuar fazendo no ritmo que me fosse possível. Aí, por exemplo, aqui, ó, junho e julho, eu não escrevi nada. Não fiz quase nenhum registro nenhum. Porque eu tava vivendo a reforma aqui dessa casa, então eu não tinha tempo nem de pegar. Eu até coloquei aqui alguma foto da reforma. Não vou ficar mostrando muitos detalhes não, porque é coisa pessoal. Mas aí eu registrei aqui também em julho que eu perdi a minha avó. Então, assim, é um cantinho pra eu registrar os fatos da minha vida, com fotos. E mesmo que não dê tempo fazer no tempo hábil, tipo, terminou... janeiro, eu já teria que ter feito o diário de janeiro, ou teria que estar fazendo ao longo do mês. Mas em algum momento eu irei fazer. Agora que eu estou de férias, eu irei parar com calma. Que, por exemplo, eu parei, acho que eu parei em novembro. Acho que eu nem colei as fotos de novembro, acho que a última vez que eu colei uma foto aqui e fiz o registro foi de setembro. Então eu pretendo, porque eu tiro muitas fotos também, então revisitar os registros que eu fiz de outubro, novembro, dezembro, imprimir algumas fotos e seguir fazendo, sem cobrança. Eu quero fazer? Quero, mas por uma satisfação pessoal, não por uma cobrança. Meu Deus, 3 meses que eu não fiz. Eu vou parar algum momento dessas férias e vou fazer, vou abrir o ano de 2026, vou fazer alguns registros, de alguns fatos que eu vivi ao longo desses meses. E é isso. Quando acabar esse caderno, pretendo comprar outro e seguir com o meu diário. Esse outro caderno aqui tem uma finalidade meio que parecida. Eu faço registros de autoconhecimento. São temas que eu estudo para meu crescimento pessoal, para eu me conhecer melhor. E aí eu vou registrando aqui. Eu gosto muito de astrologia. Quem me conhece sabe que eu adoro estudar sobre signos, mapa astral. O meu, vivo assim, trago logo essa ressalva, que eu não sei falar muito sobre os outros não, mas o meu, então então aqui eu registrei o meu mapa astral todo, escrevi o meu mapa feminino, os meus pontos fortes, os meus pontos a florescer, enfim, leituras que eu vou fazendo que fazem sentido pra mim em relação ao meu autoconhecimento, eu vou registrando aqui. Então esse é um caderno que vai ficar comigo assim, possivelmente por muito tempo, porque ele tá... Ele tá bem no comecinho. Eu registrei só até aqui, ó. Aqui assim, aí eu colo as palavrinhas, enfim, faço coisas...
que são importantes para o meu crescimento pessoal. Aí ele ainda tá bem aqui assim, da foto isso tudo, ó. Então aqui, peraí. Aí eu vou utilizar ele bastante. É um caderno que não é para 2026, é para a vida. Para registrar e anotar coisas que são importantes para mim, que fazem sentido para mim e o meu crescimento pessoal. Já falei aqui também, eita, que eu gosto de fazer colagem, né? Então eu tenho um art journal, que é um caderno em que eu faço colagens, assim, artísticas, que eu libero o meu lado artístico e aí eu vou fazendo colagens. Eu faço parte, entre aspas, eu conheci uma comunidade de mulheres que fazem colagens terapêuticas, né? Com intuitos terapêuticos. E aí, desde então, eu abri esse caderno, criei esse caderno e comecei a fazer essas colagens. Eu já fiz com mais frequência, só que esse ano de 2025 que passou, eu fiz poucas e também não me cobrei. O caderno está aqui, seguirá aqui, em algum momento eu irei retomar e, enfim, quando eu sinto vontade eu vou lá e faço. Mas são colagens, assim, no intuito de se expressar e, enfim, imagens eu vou fazendo. Eu tenho muito adesivo, tenho muito material de papelaria. Gosto muito. Aí eu vou colando. Deixa eu ver um assim que eu gosto muito. Eu também participava de lives na sexta-feira. Ainda acontecem de uma menina que ela faz a gente vai fazendo a colagem e ao mesmo tempo vai fazendo uma reflexão sobre uma passagem bíblica. Aí tem essas colagens também. Enfim, eu vou fazendo. Olha que linda essa. Ah, eu amei essa. Vou parar com essa aqui. Então, assim, em algum momento seguirei fazendo. Tem esse caderno, também não é de 2026, é para a vida. Tem uma arte linda aqui de Van Gogh, que eu gosto muito, de plantinhas. Esqueci o nome agora. Eu vou procurar o nome dessa arte para colocar aqui. Que coisa feia, não lembro o nome. Mas é isso, tem esse caderno também. Tem esse aqui que eu que fiz. Eu que fiz os furinhos, tá vendo? Eu fiz os furinhos aqui, eu aprendi a fazer cadernos artesanais, esse aqui foi eu que fiz. Essa capa também fui eu que fiz. Algumas pessoas já foram presenteadas com cadernos que eu fiz, bem parecidos com esse, na verdade melhor, porque quando eu fiz pra dar de presente eu coloquei com linha e tal, e coloquei personalizado com o nome da pessoa. Então eu gosto muito de fazer atividades manuais, então esse caderno aqui eu fiz com o intuito de ir anotando coisas boas que acontecem na vida. Vacilei, anotei pouco. Em 2025 pretendo continuar anotando aqui. E por último, eu tenho um caderno que eu deixo assim na minha mochila. Esse caderno aqui é um caderno aleatório que eu deixo assim para fazer anotações do dia a dia, para não, tipo, na minha cabeça eu estrago minha agenda se eu ficar anotando coisas aleatórias. Então eu tenho um caderno assim para anotar uma coisa que na hora eu pensei, ou algo que eu tô estudando, que eu decidi do nada. Eu gosto muito de estudar. Aí do nada eu resolvo que eu vou estudar sobre oratória. Aí eu venho aqui e anoto. Faço aqui. Esse aqui foi um curso que eu tava fazendo de leitura. O quanto leitura pode gerar conhecimento e, enfim, foi um projeto bem legal. Leitura vira conhecimento, aí tava falando sobre como transformar essa leitura em conteúdo para ensinar para outras pessoas. Aí eu tava estudando sobre isso, anotei aqui. Aí às vezes eu tô lendo um poema, eu li um poema, né, eu gostava de anotar, eu anotava aqui, mas agora eu vou anotar naquele outro. Eita, pá, isso. Os vizinhos. Eu vou anotar aquele bloquinho de notas que eu mostrei. Mas é isso. Todos esses cadernos é o que eu irei continuar utilizando, né? Porque eles não são novos. Só a agenda, que obviamente precisa ser nova. Mas todos eles são cadernos que vêm dos anos anteriores e que eu continuarei utilizando. Eu espero ter inspirado vocês a registrarem também. Eu acho muito legal registrar a vida. Hoje, nessa era de rede social, que a gente só tira um monte de foto e posta. Acho legal ter esse registro também em papel para quem gosta. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, cliquem naquele sininho, curtam, comentem aqui se vocês usam algum desses cadernos também. Se vocês têm sugestões de outros tipos de caderno, deixem aí, porque eu adoro. Um beijo e até a próxima!